Olá, meu nome é Patrícia e esse aqui é o Estante Clássica. Seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, nesse canal eu falo sobre livros, então se esse é um tema que te interessa, clique em inscrever-se e ative o sininho para você receber notificação toda vez que eu postar vídeo por aqui, ok? Hoje eu vim falar sobre este livro aqui, que eu ainda estou lendo, né, que é Imediatez ou o Estilo do Capitalismo Tardio Demais, da Anna Kornblum. Eu vi um vídeo de uma menina que falava corn blue, mas eu não sei se está realmente correta a pronúncia. Então depois eu vou ver certinho, né? E aí, gente, o que acontece? Eu já comentei que eu estava fazendo a leitura desse livro. Já tem um tempinho. E eu estava na página 130. E eu resolvi voltar do início, porque tinha muito tempo que eu não pegava o livro. Então eu voltei do início e aí eu resolvi que eu vou fazer pequenos vídeos, como se fossem, né, episódios, eu vou dividir em partes para falar sobre as partes do livro, tá? Ele é dividido, ele tem uma introdução e aí ele tem uma primeira parte ou um primeiro capítulo, vamos assim dizer, que ela fala sobre circulação, depois sobre imaginário, escrita, vídeo, antiteoria e aí vem a conclusão. Então hoje nesse vídeo eu vou falar aqui, né, sobre as minhas notas, né, sobre a introdução e essa parte que ela fala de circulação, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Esse livro, gente, é muito interessante, tá? Mas assim, muito mesmo, tá sendo muito interessante. E eu não vejo muita gente comentando sobre ele aqui no YouTube, né, nos canais brasileiros. Eu não sei se talvez seja a minha bolha, mas eu só vi acho que uma pessoa, que foi a Laura do Literapia, que ela falou que ela tinha feito a leitura desse livro, e aí ela mostrou e ela falou um pouquinho, mas ela não falou muito sobre ele, falou que ele era muito bom. E eu acho que a gente tem que falar mais sobre esse livro, divulgar mais, porque ele traz aqui uma coisa muito importante, tá? Então ele vai vir falar dessa imediatez, ou como a autora chama aqui, de um estilo do capitalismo tardio demais, tá? É, E aí ela vai começar a falar sobre, logo na introdução, né, para situar a gente, o que ela quer dizer com essa imediatez, esse estilo do capitalismo tardio demais. Ela vai falar aqui sobre uma experiência, vamos assim dizer, vendida numa exposição do Van Gogh. Tá? E aí é uma exposição que tem projetores e papéis de paredes psicodélicos, e tem uma musiquinha e uma coisa meio yoga. E aí ela até brinca e coloca aqui, né? Hashtag Immersive Van Gogh. E ela vem, então, né, mostrar pra gente como que as coisas estão muito estranhas, tá? Hoje, né? Esse livro aqui ela escreveu, esse é um ensaio, tá? E ela escreveu durante a pandemia e ela foi convencida de transformar num livro. Então ela transformou em livro em 2024 e chegou no Brasil no ano passado, então é bem recente, tá? Então ela vai falar sobre essa coisa que a gente tem hoje, que é a experiência, né? Então eu vou ver uma obra de arte e não é mais pela obra de arte, mas pela experiência ao redor. Tem que ter luzes, tem que ter música, tem que ter toda uma coisa para que eu me envolva com aquilo, né? E se é que eu realmente me envolvo, né? E até no livro, né? Se a gente pensar hoje, toda essa estética de leitor e de comprar cada vez mais livros, e estantes gigantescas, e para eu ler eu preciso de um ambiente em que eu esteja com uma poltrona confortável, com um chá ou com um café, e uma coisa cozy, né? Então, toda essa coisa criada ao redor da leitura e a importância mesmo da leitura, o livro em si, ele fica quase que jogado para escanteio, né? Então,
ela vai trazer isso e problematizar, né? Porque ela vai dizer pra gente que hoje a gente é inundado de informações. Então a gente está sempre presente em tudo o tempo inteiro. Então a gente não consegue mais pensar. Porque para que a gente consiga pensar, para que a gente consiga refletir criticamente sobre um assunto, a gente precisa se afastar desse assunto e olhar de fora. Né? Não dá para a gente só reagir a algo no momento em que ele acontece. Eu preciso me afastar e pensar e refletir, ouvir ideias opostas, ouvir pessoas, não só aquilo que eu acredito, mas também ouvir coisas que eu não acredito, ouvir as pessoas que têm opiniões diferentes da minha, para que eu possa pensar e, enfim, ter a minha própria opinião, ou desenvolver a minha opinião, mudar de opinião, né? E aí ela vai trazer, né, esse questionamento, porque se a gente perdeu a capacidade de se distanciar dos acontecimentos, então como que a gente vai ser crítico? Né? Se tudo é muito intenso, instantâneo, a gente recebe informação o tempo inteiro, notícia o tempo inteiro, coisas o tempo inteiro estão sendo bombardeados o tempo todo, a gente está sempre imerso em toneladas de informações e opiniões. Então, como que a gente consegue ser crítico? Né? Então, ela vai falar dessa capacidade que a gente está perdendo. Né? Inclusive a capacidade de abstração e de interpretar obras e de ter a nossa opinião, de ter a nossa experiência com aquilo. Devagar ali você se conectar com a obra e tentar entender. E até entender errado, né? Porque né, eu vou pegar um livro, não sei, um Ulisses, sei lá, e aí eu começo a ler e eu tenho a minha interpretação da obra, e eu tenho a minha opinião sobre essa obra e eu posso errar, né? E tá tudo bem também. Eu posso ter uma interpretação errada. E aí eu posso conversar com outras pessoas, entender o que as outras pessoas entenderam, e aí eu posso ir agregando esses conhecimentos, né? E mudar de opinião. Só que hoje se tornou uma coisa de que se você entende algo de uma forma errada, você é apedrejado, você é criticado logo de cara, né? As pessoas elas vêm te atacar. Elas não trazem uma opinião, ou elas não trazem, não vou nem dizer opinião, mas elas não trazem um argumento para para combater aquele seu argumento. Elas criticam você. Então a crítica é pessoal, é a pessoa, né? Isso é um movimento muito louco que a gente pode observar na sociedade. E E aí ela vai trazer essa perda dessa capacidade. E ela diz que até os artistas mais acessíveis, como o Van Gogh, por exemplo, né, como ela cita aqui, o Van Gogh é um artista muito acessível, não é tão difícil ali de você entender. E aí ela diz que mesmo esses artistas tão acessíveis, eles já não são interpretados hoje, as pessoas não conseguem interpretá-los. E aí as pessoas elas buscam respostas diretas e mais do que isso, elas buscam uma experiência. Né? Apreciar somente a obra já não basta. Tem que ter toda uma coisa ao redor. Isso a gente consegue ver, gente, até vai levar. Isso é uma característica do capitalismo hoje. Tá? A gente vai ver em empresas, as pessoas elas falam isso, eu preciso vender o valor, uma experiência, a pessoa tem que ver um valor nisso. Então, eu quero, por exemplo, um retrato de Dorian Gray. Eu quero ler o retrato de Dorian Gray, né? E aí eu compro o livro para ler o retrato de Dorian Gray. Mas aí eles lançam uma versão mais bonita, com uma capa diferente, que tem um texto assim. Então, vão sendo lançados produtos para a gente ir comprando outros e eu vou enxergando valor naquilo. Eu quero ter a experiência de ter aquele, porque todo mundo tem também. Né? Enfim, isso na verdade é um papo até mais para frente, para um outro ponto que ela vai falar mais do mercado, né? Mas acabei pincelando aqui. No próximo vídeo eu falo melhor sobre isso. E aí ela vai dizer, né, sobre justamente isso. As pessoas elas querem respostas diretas. Então você pega um livro, A Casa das Belas Adormecidas,
E muita gente critica o livro de uma forma que você vê que as pessoas estão interpretando errado, elas não entenderam o livro. E como eu disse, tá tudo bem você não entender o livro, tá? Você não precisa ser apedrejado por isso. Mas elas também não querem entender. Elas não aceitam as opiniões diferentes. Então a pessoa critica aquele livro, ela quer cancelar aquele livro por causa de uma determinada coisa, de um determinado personagem que se comporta de uma forma X ou Y. E, e você chega e fala assim, mas você não acha que o personagem é assim por causa disso, disso, disso? Mas você não acha que é dessa forma? E a pessoa não para 2 segundos para pensar sobre aquilo, né? E tentar refletir e ver se talvez você esteja, né, certo. Não, a pessoa lá simplesmente encerra aquele debate, não existe nem debate, na verdade, né? E é isso, é daquele ponto, e, né, enfim. E aí, para além disso, né, como ela vai falar sobre toda essa experiência, ela também vai falar uma coisa muito interessante, é que as pessoas, né, como eu falei, tem essa experiência, e aí ela fala, né, tem a pintura ali, tem uma respiração ofegante, uma imersão, a galeria, e você inspira e expira. E aí ela fala uma frase muito interessante, que ela diz assim, tudo é arte, já não há arte. Porque ela fala aqui também daquela performance, né, da Marina Abramovic, em que ela ficou sentada numa cadeira 10 horas por dia, as pessoas iam lá e ficavam olhando para ela, e aí ela também não levantava e nem ia ao banheiro e tal. Então aquela coisa da experiência da obra de arte ser a presença da pessoa e você estar ali. E aí ela traz isso aqui, então tudo agora é arte, então já não existe arte. E aí isso me lembrou de uma frase também que meu marido sempre fala e que eu acho muito interessante, que ele diz o seguinte, se tudo é importante, então nada é importante. E é isso. Se eu resolver que tudo é arte, então nada mais é arte. Se eu disser que todos os livros são literatura, então nada mais é literatura. Né? Mas as pessoas não aceitam muito essa ideia hoje e o que a gente vê não é ninguém trazendo um argumento sólido para debater. É sempre uma crítica de que quem define o que é literatura? Porque quem define literatura são as pessoas assim, ou assado, e vira um ataque. Né? Você tem sempre dois lados, dois polos, e ninguém chegando a um meio de uma conversa mesmo, né? E tentando se entender. Mas então ela vai trazer isso aqui e ela vai dizer uma coisa também muito interessante que, né, que ela traz esse nome de imediatez. O que seria essa imediatez? Essa crise da mediação. Então, o que é a mediação aqui? Tá? Ela vai falar dessa mediação em várias áreas, né? Mais para frente ela vai falar também disso na política e na vida como um todo, mas aqui também tem muito nessa parte da arte, e isso a gente pode ver hoje, né? Que ela vai dizer que a mediação vai ser o processo de relacionar, de conferir sentido e produzir um significado mediante uma inserção em um meio. Então, o que ela quer dizer com isso? Eu sou um artista, eu sou um escritor, eu quero tratar um determinado tema, né? Como que eu vou fazer isso? Qual vai ser o meu meio? Vai ser a ficção. Então, eu vou falar desse tema através de uma ficção e eu vou trabalhar aquilo de uma forma que aquilo seja arte, que eu não entregue para você também tudo, né? Eu tenho que te dar o caminho e você interpreta. E se você também entender errado, o problema é seu, eu não posso fazer nada por você, né? Eu fiz a minha parte. Você tem que ser capaz de pegar aquilo e de compreender aquilo, de tentar compreender, de se relacionar, de você criar sentido na sua cabeça. Né? Então, é isso que ela vai falar aqui. Inclusive, né? Deixa eu até olhar aqui o trecho. Ela traz aqui, ó, mediação evoca o processo social de produzir representação, conexões e significado, que com frequência revela que o meramente evidente ou intransitivamente existente não faz sentido de antemão.
E aí ela vai trazer aqui o exemplo da pintura. Ela diz: uma pintura não é um modo eficiente de enviar uma mensagem ou alcançar uma meta, mas contemplar a ineficiência do seu caráter indireto pode estimular o pensamento. Na atmosfera atual, no entanto, a arte renuncia ao projeto de mediação que lhe é próprio. Ação direta e literalismo são as técnicas. Imersividade e certeza são os efeitos. Então, ela vai trazer justamente isso, que hoje o que é vendido é eu posso e eu devo e eu faço do jeito que eu quiser, eu escrevo aqui do jeito que eu quiser, de forma literal, de forma bem didática para você. Né? E por quê? Porque as pessoas elas já perderam a capacidade de interpretar. Né? E aí, o que acontece? Quando você traz essa crítica àquilo que está ali didático ou que está muito literal, as pessoas não trazem um argumento, né? Como eu disse, vem um ataque e as pessoas não aceitam e os próprios autores não aceitam, né? A gente vê um movimento muito grande de autoficção, né? De você contar a sua própria história e de você não mais criar um personagem. Então, mais para frente, ela também vai falar aqui dessa crise do imaginário, né? E que também no livro lá do Bion, da crise da narração, ele também vai falar sobre isso, tá? Então, o que a gente tem é o literalismo. E o que isso traz? Uma certeza, né? Porque você tem a certeza ali, o autor ele diz exatamente para você o que você tem que pensar. Tá? E aí, quando você vai pegar os livros, os clássicos, ou outros livros, ou pessoas que ainda tentam fazer dessa forma de não te dar todas as respostas, de não segurar na tua mão e te levar, o que a gente vê são muitas pessoas querendo ir atrás e buscando e perguntando para o autor e querendo saber exatamente o que o autor quis dizer. Né? E não só com livros, os filmes também. Tá? A gente vê as pessoas que não conseguem realmente compreender. E aqui eu volto a dizer, não é um problema você não entender uma obra, você não ter pegado o que a obra quis dizer. Tá tudo bem, somos todos seres humanos, a gente tem o direito de errar, a gente tem o direito de não saber tudo. Tá? Mas o problema, na minha opinião, né, é quando a gente cria uma raiva a isso, né, e uma ojeriza e uma coisa de que a gente tem que atacar as pessoas que estão dizendo que na verdade não é bem assim, você que não entendeu, a gente meio que perdeu, sabe? Porque a gente se sente atacado, né? E a gente ataca, ou realmente está todo mundo se atacando, como eu disse, criaram-se dois polos, né? E as pessoas não conseguem mais conversar e ter um debate comum, normal, principalmente na internet. Né? E aí, por que a gente está falando isso aqui do literalismo? Né? Porque é isso, descrever o mundo exatamente como ele é, descrever uma coisa exatamente como ela aconteceu, ou de uma forma didática, não é arte. Não é. Né? Então, a gente teve esse livro completamente literal, que o autor te diz tudo. Não é literatura. Tá? Porque literatura também é arte. Porque o que Aristóteles vai dizer para a gente que é arte? Ele vai dizer que a arte ela imita a vida, né? E imita a natureza. Só que ela não se limita a simplesmente descrever as coisas como elas são, a copiá-las cegamente. Né? Então é por isso que nem tudo é literatura, nem tudo é arte. Né? E trazer essa coisa do mas quem define o que é arte? São sempre pessoas brancas e dessa forma, o Aristóteles que definiu lá atrás e o mundo vai para frente e as coisas andam. Isso não é argumento, né? Porque se a gente entrar nessa, gente, a gente vai começar a, como eu disse aqui, como a própria autora disse, se a gente disser que tudo é arte, então nada é arte. O que é arte? A gente perde a arte, a gente perde a literatura, a gente perde tudo e tudo fica banal, né? E aí, o que vai acontecer? E aí as pessoas começam nesse movimento de, não, a gente vai ter que aceitar então que todo mundo, que tudo é arte, que todo mundo faz arte, e beleza, ok. Então a gente começa a aceitar, a gente começa a ver os livros sendo publicados todos do mesmo jeito, os filmes saindo todos do mesmo jeito, e daqui a pouco, quando sai algo diferente, quando alguém ousa fazer algo diferente, um monte de gente vai lá comprar porque, meu Deus, nossa, que coisa diferente. Então, eu não consigo entender se é para ser
tudo banal, se tudo tem que ser arte, por que a gente fica tão oriçado quando vem algo muito diferente? Porque, entende, que é uma coisa da natureza humana, que a gente busca algo que acaba transcendendo, que a gente vê uma coisa muito e você olha assim e fala, isso é arte, né? Porque o que a gente vê no dia a dia, normalmente, as coisas do jeito que elas são, literalmente, a gente não identifica como arte, aquilo não mexe com a gente, aquilo não nos emociona, né? É... Bom, é um papo muito, né? A gente pode ficar aqui por muito tempo. E aí, como eu falei, quando a gente vê falas diferentes, o que a gente vê não são pessoas trazendo argumentos para combater aqueles argumentos. A gente vê pessoas criticando a pessoa que falou. Então a gente vai ter aquele episódio da Aurora Bernardini, que falou que alguns determinados livros da Carina Ferrante não era literatura, e as pessoas começaram a atacar, e por que já é uma velha, isso e aquilo outro, e você fica assim, né? E aí, recentemente, Ana Maria Machado, que falou, né, que os livros hoje eles estão muito didáticos, e as pessoas foram atacar a Ana Maria Machado, de, ai, por que isso, aquilo outro, a mulher branca, a mulher isso, aquilo, né? Então, assim, gente, o ataque à pessoa é, sabe, a gente precisa de argumentos, tá? E a gente precisa conversar sobre as coisas e não ficar nessa briga, né? Então aqui ela vai trazer uma coisa muito interessante também, porque ela vai falar o seguinte, ela vai dizer, justamente nessa parte que eu estou falando dos ataques, né? As variantes ideológicas da imediatez incluem opinionismo virulento, cultos ao carisma, absolutismo nihilista e anarquia estática, tá? Então, é o retrato do que a gente vê. É o retrato, gente, da internet, né? A pessoa vem com aquela opinião muito virulenta e o culto ao carisma. Então aparece uma pessoa que eu gosto da pessoa. E aí o que ela produz, tá? Um autor, um diretor, né? O que essa pessoa produz nem tem qualidade, mas não interessa, porque eu gosto da pessoa. Né? Ou o contrário, a pessoa ela tem uma produção muito boa, mas né, tem ótimos livros e faz arte, mas é uma pessoa terrível que eu não gosto ou que eu não me identifico. Então eu já não vou nem ler, eu não quero saber. Entende? Que as pessoas estão mais ligadas à pessoa do que às ideias ou do que essa pessoa produz, e sim à pessoa. É, E eu acho que isso tem a ver com a internet e com essa coisa da gente ficar acompanhando influência, e a gente quer saber da vida da pessoa, e a gente quer saber tudo, sabe? Então hoje, se você é um autor contemporâneo, eu acho até o brasileiro, por exemplo, né, que no Brasil a gente vende pouco livro, infelizmente, um autor o brasileiro não poderia fazer que nem o Thomas Pynchon, por exemplo. De falar assim, eu não quero ter vida pública, eu não quero aparecer, eu quero ter a minha vida aqui no meu cantinho. É quase impossível, porque as pessoas elas querem saber da vida das outras. Não interessa a obra, não interessa o que você escreveu, não interessa o que você faz, não interessa. O que interessa é a tua vida. Entende? Para onde está indo a maluquice, né? E aí ela também vai falar dessa falta de estilo na arte, né? Porque a gente volta aqui, uma literatura, tá? Para ser literatura, eu não posso só escrever de forma literal e pegar o acontecimento e botar no papel do jeito que ele aconteceu. Eu preciso colocar um estilo nessa escrita. Mas para eu colocar um estilo nisso daqui, eu preciso trabalhar. Ele vai indicar trabalho, ele demanda esforço, né? E aí eu não quero. Por N motivos, que eu já falei até aqui em outros vídeos, porque hoje ninguém vai fazer esforço para absolutamente nada. Então eu coloco no papel do jeito que eu quero, né? E aí na autoficção, por exemplo, né, eu coloco um acontecimento e se você vier criticar esse acontecimento, eu uso a autoficção para justificar tanto para um lado quanto para o outro. Porque se você vier criticar algo, eu posso falar assim, mas foi exatamente assim que aconteceu e você não sabe. Ou se for uma coisa too much e você vier criticar e falar, nossa, too much, você viria e falar assim, não, mas essa parte é ficção, essa parte é inventada. Entende? Como você. E aí você escreve o que você quiser, você faz arte do jeito que você quiser, e as pessoas têm que aceitar e ponto.
né? Não pode ter discussão, não pode alguém dizer que aquilo não é literatura, que aquilo não é arte, porque foi assim, tem que ser assim, você tem que aceitar, né? Então, e aí a gente volta, né? Porque a gente não se afasta das coisas para a gente compreender. Então, se eu gosto de uma pessoa, a pessoa lança um livro e automaticamente já é maravilhoso. Aí a gente vê recentemente a Olga, que ganhou o Nobel, falar sobre a questão da inteligência artificial. E aí as pessoas que são fãs dela já vão entrar com unhas e dentes defendendo e tal. E sem parar para analisar criticamente o que ela falou, eu só gosto da autora e é isso, eu vou lá. Ou eu não gosto da pessoa, tá? E aí eu vou lá criticar. E aí a autora vai trazer aqui que isso tudo é muito culpa do capitalismo como ele está hoje, né? Porque essa representação artística, fazer arte, sempre foi algo, e a criatividade sempre foram atividades humanas fundamentais, tá? Só que para fazer arte, a gente precisa de tempo, leva tempo. Né? Eu preciso de paciência, demanda esforço, demanda abstração, distanciamento, contemplação. Né? Para isso, a gente precisa de tempo livre, a gente precisa de ócio e a gente não tem. Porque a gente trabalha muito, e aí, quando a gente chega em casa, né, o que a gente encontra na sociedade? O escapismo. Porque é a pessoa que ela tá muito cansada, né? Então quando eu chego em casa, eu quero só assistir qualquer coisa, né? Eu só quero escapar, eu não quero ter que pensar, eu quero uma coisa simples, né? E aí o que as mídias, né, nos entregam, de acordo com a autora aqui, não é só uma pura diversão para você relaxar, é uma absorção total. E com o celular na palma da mão, então, acabou, você fica o tempo todo, o dia inteiro ali, você não sai daquilo, né? Então a gente não pensa, a gente não constrói mais significado das coisas, a gente só consome. Chega algo pra gente e a gente pega aquilo e a gente consome, mas a gente não tem tempo, a gente não para analisar aquilo que chegou pra gente. Por quê? Porque o feed é infinito. Então aparece uma coisa por 10 segundos e eu pulo para a próxima, para a próxima, para a próxima, para a próxima. Então, se eu não consigo sair dessa absorção e de receber tanta informação o tempo inteiro, se eu não consigo sair disso para ir para a etapa de pensar e conseguir criar um significado, né, construir um significado na minha cabeça, para eu conseguir realmente pensar sobre um tema, entender algo e conversar sobre, não vai adiantar. A gente vai ficar eternamente aqui nesse ciclo e a gente vai continuar na nossa bolha e defendendo coisas sem nem saber por que a gente está defendendo, ou criticando coisas e pessoas sem nem saber por que a gente está criticando aquela pessoa. Então, entende? Então, gente, eu ia falar até um pouquinho aqui da parte da circulação, mas eu já falei muito, esse vídeo já está um pouquinho longo. Então, eu vou ficar hoje realmente só com esses pensamentos aqui sobre a introdução. Eu estou adorando esse livro, gente, adorando, realmente. E no próximo vídeo, eu venho falar então sobre essa parte aqui da circulação, né? E talvez sobre imaginário. Vamos ver até onde eu vou conseguir. E é isso, gente. Eu tô adorando esse livro. Eu acho que eu super indico. Até mesmo se você não concorda, né? é, leia, porque você pode não concordar com o que ela está escrevendo aqui, ou você pode concordar, né? Então você pode não concordar comigo de forma respeitosa e comentar e trazer o seu argumento, né? Eu acho que tem que ser isso, a gente tem que conversar, a gente tem que pensar, tá? Pensar, a gente tem que começar a pensar e não só consumir e receber informação, tá? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Tá? Comenta aqui embaixo se você tiver algo para falar sobre esse assunto e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.